Tá gravando já. Antes de mais nada, acho que para a gente ter uma base inicial, né, de como funciona todo o trato gastrointestinal, é importante a gente compreender, né, ali a nível organizacional, né, da disposição da camada das células. O trato gastrointestinal, de uma forma geral, vai ser composto de 5 camadas, né, que é a camada serosa, a camada de músculo líquido circular, né, e a longitudinal, a submucosa e a mucosa. Mas, né, essa divisão, né, mais específica é mais importante para vocês em AMEC. O que eu quero que vocês tenham em mente é a camada de músculo liso longitudinal, a circular e a submucosa, né, que são as mais importantes aqui para a gente. E por que dessa importância, né? A camada de músculo liso circular e a longitudinal, ela vai ser controlada pelo plexo mioentérico, né? Que, como vocês já devem ter ouvido falar, né? Funciona como o segundo cérebro do nosso corpo e vai controlar toda a motilidade gastrointestinal. Além disso, né, na submucosa, né, o chamado também plexo de Meissner, né, a gente vai ter a secreção, né, de algumas substâncias, né, e também a absorção de nutrientes, né, nas regiões do intestino delgado, né, mais especificamente ali, que é onde a maioria das secreções são absorvidas. É aqui que eu acabei de falar sobre vocês, né, para vocês, na verdade, né, sobre a questão do plexo meentérico submucoso. E é uma classificação também importante que eu quero abordar com vocês, é que todo o trato gastrointestinal, ele funciona como se fosse um sincício. E o que é esse sincício, né? É importante vocês terem essa noção. O sincício é como se fosse um conglomerado celular, né, que ele vai ser unido por junções de gap e isso vai facilitar a atividade celular. Porque, por exemplo, se eu tenho uma célula do músculo liso sofrendo um processo de despolarização, né, aqui com a entrada, né, de sódio e de cálcio, que a gente vai abordar nos próximos slides sobre como funciona essa despolarização. É, Através dessas junções de gap, esses íons de sódio e cálcio vão passar com muita mais facilidade para a próxima célula, para a célula seguinte, fazendo com que a despolarização ocorra de forma única, né, ali unidirecional. Então, se eu tenho uma célula do músculo liso despolarizando, todas elas vão ser despolarizadas simultaneamente. Da mesma forma, se eu tenho uma célula da musculatura lisa sendo repolarizada, todas elas vão repolarizar de forma simultânea. É, e tudo isso, né, vai ser controlado tanto pelo plexo mioentérico, né, como também por a gente vai ver mais à frente, né, uma modulação do sistema nervoso central por ação do simpático e do parasimpático. Antes de abordar essa questão do sistema nervoso central, vamos falar um pouquinho sobre como funciona a atividade elétrica da musculatura lisa de uma forma geral, né? A musculatura lisa do trato gastrointestinal, ela vai ser composta por duas ondas mais especificamente, as ondas lentas e os potenciais em pico. As ondas lentas, elas não são potenciais de ação, mas elas são apenas variações do potencial de repouso da célula. Mas é a partir das ondas lentas que a gente vai ter os potenciais em pico. E essas ondas lentas, elas são geradas, né, pelas células intersticiais de Cajal, né, que elas vão funcionar como se fosse um marca-passo elétrico. É a mesma coisa que vocês viram, né, de forma similar, né, lá em Físio 1, né, ao nó sinoatrial, né, que ali vai ficar realizando a despolarização contínua. E aqui, né, de forma análoga, a gente tem as células intersticiais de Cajal. Só que as ondas lentas geradas por ela, né, normalmente não causam despolarização. A gente vai ver no próximo slide aqui, né, algumas situações que podem causar despolarização ou repolarização, né, da musculatura lisa de uma forma geral. É importante dizer que quando as ondas lentas atingem, né, menos 40 milivolts, isso faz com que se tenha a abertura de canais de cálcio voltagem independente, e isso permite os potenciais em pico de acontecerem. Mas não é só, né, essa questão da voltagem que pode fazer com que a despolarização e o potencial em pico ocorra. A gente também vai ter
ação, né, ali do parasimpático, né, liberando acetilcolina, ou até mesmo distensão da musculatura, podem realizar a abertura de canais de cálcio. Esses mecanismos ainda não são completamente compreendidos, né, de como isso ocorre, mas a gente sabe que a partir da distensão, você pode ter abertura de canais de cálcio voltagem independente e, consequentemente, realizar a despolarização celular. Gente, caso eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Que eu vou controlando aqui. Além disso, a gente também vai ter fatores que causam hiperpolarização, né? Que aqui no caso vai ser por ação do simpático, né? E da noradrenalina. Lembrando que, né? A musculatura lisa ela funciona ao contrário, né? Então, quem estimula, né? Para despolarizar vai ser o sistema nervoso parasimpático, utilizando, né? Seu neurotransmissor acetilcolina, e para repolarização ou hiperpolarização a gente vai ter o simpático atuando e liberando noradrenalina. É importante falar, isso eu não coloquei aí nos slides, não sei se o Gabriel abordou com vocês, por isso que não pus nos slides e não achei também. Tá bom, vou falar mais devagar, né? E também não coloquei nos slides. Mas a musculatura lisa do trato gastrointestinal, ela tem uma funcionalidade diferente. E como que isso acontece, né? Na musculatura, a gente vai ter, né, ocorrendo, para se ter, né, a despolarização dos potenciais em pico, a abertura de canais de sódio e cálcio voltagem independente. Só que esses canais de cálcio voltagem independente, eles são do tipo L, né? Ou seja, eles possuem um fechamento mais lento. E com esse fechamento mais lento, isso vai permitir, né, com que a gente vai ver mais à frente, que é a peristalse ocorrer, né? Como a gente sabe, a peristalse, né, ao longo do trato gastrointestinal, ela ocorre de forma contínua, né? E isso se dá por esses mecanismos, né, do fechamento lento, né, desses canais de cálcio. Falou? Ah, perfeito. Então, obrigado. É importante também dizer, né, que as ondas lentas, né, que ocorrem, elas vão permitir apenas o influxo de sódio para a célula, enquanto quando a gente tem os potenciais em pico, né, a gente vai ter a abertura dos canais de cálcio voltagem independente, que são esses do tipo L. Agora vamos falar um pouquinho sobre o controle neural da função gástrica, né, de uma forma geral. O sistema nervoso central, né, para realizar esse controle, né, da musculatura lisa do trato gastrointestinal, ele vai possuir terminais nervosos ao longo da musculatura, né, que vão ser sensíveis principalmente, né, ou a um estiramento excessivo, ou irritação da mucosa, ou até mesmo por ação de substâncias químicas. Isso é importante, quero que vocês guardem isso na mente de vocês, quando a gente for abordar lá sobre surto peristáltico, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, a gente vai ter gânglios simpáticos e parasimpáticos, né, atuando ali, né, que através de vias aferentes enviam informações para o sistema nervoso central. Lembrando que, né, apesar do plexo mioentérico, né, ele atuar à parte, né, ou seja, sozinho, vamos botar assim entre aspas, isso não impede que ele seja ou sofra, né, uma modulação pelo sistema nervoso central. A primeira contração, né, que eu vou querer abordar aqui com vocês é a contração tônica. A contração tônica, normalmente, ela está presente em regiões ali de esfínteres, né, como, por exemplo, esfíncter esofageal inferior, esfíncter esofageal superior, né, e ela é gerada, né, essa contração tônica, por potenciais em pico contínuos, né, e essa tonicidade ela é importante, né, para justamente controlar a passagem, né, de alimentos ao longo do trato gastrointestinal. Então, a contração tônica, né, nessas regiões, ela vai ser exercida por potenciais em pico de forma contínua. A bibliografia, né, o Guyton, ele também fala que nessas regiões de contração tônica
pode-se ter a abertura, né, de canais de cálcio, né, é, de forma contínua também, né, mas só que de uma forma mais intensa. E por isso, né, permite, né, e gera essa contração tônica nesses locais distintos. Só que os mecanismos, né, por detrás disso ainda não são completamente compreendidos. Agora vamos abordar um pouquinho sobre alguns hormônios, né, que vão controlar toda a motilidade do trato gastrointestinal. Mas antes de eu começar a falar sobre eles, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, se alguma parte eu falei rápido demais e quer que eu repita ou explique de novo. Acho que tá tranquilo, acho que tá tranquilo. Tranquilo? Tá bom. Obrigado. É, Como a gente sabe, né, na maioria de todas as funções, né, que ocorrem no nosso corpo, a gente vai ter uma modulação e um controle hormonal por detrás, né, de tudo isso que está ocorrendo. O primeiro hormônio que eu quero abordar com vocês vai ser sobre a gastrina, né? A gastrina vai ser um hormônio, né, que contração fásica. Eu vou abordar mais sobre as contrações um pouquinho mais para frente. Eu só abordei sobre a contração tônica agora para falar dos potenciais em pico. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre o restante das contrações. Perfeito? É, Vamos lá. A gastrina, né? Nada que isso. A gastrina, ela vai ser um hormônio, né, produzido lá no estômago, né, pelas células G presentes no antro gástrico. E ela vai possuir duas formas de ação, né? Que eu quero que vocês tenham em mente. Uma forma que é considerada direta e uma forma que é considerada indireta. A forma direta da atuação da gastrina, né, é assim que a gente tem a produção dela, né, lá nas focetas, né, ou fovéolas gástricas, ela vai atuar, né, lá nas células parietais, né, ou oxínticas, induzindo a produção de HCl. A forma indireta dela, que está no outro slide, né, que eu botei, mas só que acho que fica mais fácil falar logo de uma vez, vai ser ela atuar lá nas células enterocromafins, né, e induzir a produção, né, de um mediador, que é a histamina, para atuar nas células oxínticas e induzir a produção de HCl. Outro hormônio que a gente também tem, né, que é a CCK, que ela vai ser produzida pelas células I, presente no intestino delgado, né, ela vai possuir alguns mecanismos e algumas formas de ação. A CCK, né, ela vai ser induzida a sua produção, né, conforme você tem chegada no intestino delgado, né, e vou botar assim para dividir de forma didática algumas ações dela. Mas não necessariamente ocorre nessa ordem, tá? Primeiro, né, ela vai atuar lá na vesícula biliar, né, induzindo a contração da vesícula biliar, né, para que se tenha a ação da bile, né, para emulsificar, né, os lipídios, que vocês vão ver como que funciona isso com a Lívia amanhã, né? Mas ela também vai atuar lá nos ácidos pancreáticos, induzindo a produção, né, de secreções, né, de enzimas pancreáticas que vai atuar ali sobre os carboidratos e sobre as proteínas de uma forma geral. Além disso, ela também vai atuar retardando o esvaziamento gástrico. Além disso, a gente também vai ter a secretina, que ela vai ser produzida pelas células S, né, principalmente ali da região do duodeno, e ela é produzida de acordo, né, com a acidez do quimo, né? Ou seja, se eu tenho um quimo que ele é muito ácido, eu vou ter a secretina sendo produzida, né? E conforme você tem a secreção, perdão, a produção da secretina, ela vai atuar lá nos ductos do pâncreas, né? E induzir a produção de bicarbonato, né, para neutralizar a acidez do quimo. E ela também vai atuar, né, retardando o esvaziamento gástrico em resposta, né, a
entre aspas, machucar, né, da mucosa pela acidez do quimo. Lembrando que, né, o pH do intestino delgado e do estômago são diferentes, né? No estômago a gente vai ter um pH mais ácido, né, que é de cerca ali de 2,5. Isso aqui foi um erro, na verdade, né? A histamina não é um hormônio, né? É uma molécula mediadora, né? Então, isso aqui vocês desconsiderem. Acabei que eu esqueci de trocar. A gente também vai ter a motilina, né? A motilina ela vai ser produzida, né, pelo estômago e pelo duodeno em momentos em que o indivíduo vai ter jejum, né? Lembrando que o jejum é considerado, né, quando a gente se alimenta, entre aspas, né, pela última vez em uma faixa ali de horário de 12 a 24 horas. E ela vai aumentar a motilidade gastrointestinal, fazendo um movimento que é chamado, né, de complexo motor migratório, que eu vou abordar, né, com vocês um pouquinho mais à frente. Além disso, a gente também tem a somatostatina, que é produzida pelas células D da mucosa gástrica e do duodeno. E ela vai atuar inibindo, né, ou reduzindo a produção de HCl lá nas células oxínticas, né, mais especificamente. Eu cheguei a abordar aqui insulina e glucagon, mas só que isso vai ser uns mecanismos, né, mais para P2, então não precisa ter muita consideração. E também não sei se o Gabriel chegou a abordar sobre isso com vocês em sala. Esses dois últimos hormônios aqui, eu só vou dar uma passada com vocês, porque também é um conteúdo que vai ser mais focado para P2 de vocês. O GIP e o GLP-1, eles são conhecidos como hormônios que são análogos entre si, mas eles possuem alguns mecanismos, né, diferentes. O GIP, né, ele vai ser produzido principalmente perante, né, a chegada ali de aminoácidos e ácidos graxos no intestino delgado. E ele vai retardar o esvaziamento gástrico e induzir e diminuir, perdão, a secreção de HCl. E essa atuação do GIP ela é importante, né, para dar tempo, né, desses aminoácidos, né, e desses ácidos graxos sofrerem a ação, né, ali, por exemplo, da bile, né, para ser emulsificado pela bile, né, e os aminoácidos sofrerem a ação das enzimas pancreáticas para que elas possam ser absorvidas. Ao passo de que o GLP-1 ele vai ser produzido principalmente perante a chegada de carboidratos. E ele vai atuar principalmente também, né, no pâncreas endócrino, né, para aumentar a produção, né, de insulina. E como que ele faz isso, né? Ele vai atuar nos ácidos pancreáticos, induzindo a proliferação de células beta, né, que são as células produtoras de insulina, né? Ao passo de que ele também vai induzir a apoptose das células alfa, que são as células produtoras de glucagon, né? E ele também vai retardar o esvaziamento gástrico por esse mesmo mecanismo, né? Para dar tempo, né, de esses carboidratos sofrerem a absorção. Lembrando que é no intestino delgado que a gente tem a maior parte das absorções, né? Grande, quase 90% das absorções, todas são feitas no intestino delgado. Agora eu vou abordar um pouco sobre os processos mastigatórios, né, de deglutição, e aí eu vou, de forma crânio-caudal, né, sobre todas as peristalses e tudo que ocorre ao longo dos segmentos do trato gastrointestinal. Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte de hormônios? Acho que não. Vamos lá. A mastigação, né, ou seja, o processo mastigatório, ele vai ocorrer, né, na cavidade oral, né, onde a gente vai ter os alimentos eles sendo triturados. E como que isso ocorre, né? A gente vai ter a ação ali, né, dos arcos dentoalveolares, né, e também da musculatura mastigatória, né, que são inervados pelo quinto nervo craniano, né, que vai possuir a ação ali justamente de triturar esse alimento,
né, para entrar na fase que a gente considera involuntária faríngea, né, que vai ser o ato de deglutição e todos os mecanismos involuntários a partir disso. Lembrando que, né, é considerado voluntário, né, até o momento que a gente, né, por ação, como o próprio nome diz, voluntária, empurra o alimento, né, com a língua em direção à orofaringe, né, para que se tenha a posterior, né, deglutição do alimento ali. Agora, essa parte, né, voluntária, eu acabei de falar para vocês, a gente vai entrar agora na parte involuntária. Toda a parte involuntária não deu para colocar nesses slides, né? Só nesse aqui especificamente. Mas está no seguinte, então eu vou falar toda a fase involuntária e vou passar no próximo slide, né? Vou dar um tempinho, caso alguém tenha alguma dúvida, vocês me falam, porque realmente é uma questão que é um pouquinho mais complexa nessa parte involuntária da faringe. A partir da última ação voluntária, né, ou seja, que a gente tem um controle, que a gente empurra com a língua o alimento, né, que foi triturado na cavidade oral em direção à orofaringe, a gente tem, né, ao redor da faringe, é, terminações nervosas, né, células nervosas, que é considerado um epitélio de deglutição. Então, quando eu tenho a chegada do alimento na orofaringe e que esse alimento entra em contato com esse epitélio de deglutição, vai se começar todo o processo involuntário, né? Esse epitélio de deglutição, né, mas isso é só mais a nível de curiosidade, ele vai utilizar as vias nervosas do trigêmeo e do glossofaríngeo para os pontos, né, de deglutição na transição da ponte com o bulbo, né, que vai retornar com os sinais nervosos, desencadeando toda a fase que é considerada involuntária. Eu fiz algumas divisões de forma didática, né, para vocês, mas lembrando que essas coisas ocorrem de forma simultânea. Então, primeiramente ali, eu coloquei, né, que a gente vai ter a oclusão do palato mole. E isso é importante, né, para evitar que o alimento vá em direção à cavidade nasal, né, a nasofaringe, de uma forma geral. A segunda etapa, né, que vai ser considerada ali importante também, é que eu vou ter o estreitamento, né, das pregas palatofaríngeas para permitir que apenas alimentos que realmente foram triturados e mastigados, vamos botar assim, né, de forma certinha, né, vão sofrer, né, o processo de deglutição. Lembrando que essas pregas, né, elas compõem o istmo das fauces, né, que vocês viram lá na anatomia, que é a transição entre a cavidade oral e a orofaringe, o que tem muita lógica, né, porque se eu faço um estreitamento nessa região, né, que é o local de transição, eu só vou permitir realmente a passagem de alimentos que foram triturados, né. A terceira etapa, que está aqui, né, eu vou ter as cordas vocais, né, da laringe, elas vão se estreitar e se ocluir, né, para impedir, né, que eventualmente possa ocorrer a passagem de alimentos em direção à laringe. Além disso, né, eu vou ter uma atuação da musculatura do pescoço que vai puxar a laringe antero superiormente, né, para, entre aspas, vamos botar assim, proteger a laringe, né, e realmente não deixar que nenhum alimento passe, né, em direção à via aérea superior, né, porque senão a gente tem uma broncoaspiração. Além disso, né, conforme, né, a laringe é puxada anterosuperiormente, a gente vai ter a distensão do esfíncter esofageal superior, né, fazendo com que o alimento, né, ele possa ir em direção ao esôfago, né, para que a gente possa entrar na etapa involuntária esofágica. Alguém tem alguma dúvida até aqui ou tá ok? Perfeito. Antes de abordar um pouco sobre a etapa esofágica, eu vou conceituar rapidamente com vocês, né, o que é a peristalse, né, de uma forma geral. A peristalse vai ser a contração, né, de forma unidirecional da musculatura do trato gastrointestinal. E além, né, desse formato unidirecional, ele sofre secções ao longo do seu percurso, né, vamos colocar assim.
A gente vai ter, então, a formação de anéis contráteis ao longo de todo o trato gastrointestinal para permitir que o alimento seja, vamos colocar, né, dessa forma, empurrado, né, ao longo dos segmentos do trato gastrointestinal de uma forma geral. A peristalse, né, ali esofágica, né, a fase involuntária esofágica, né, que aborda a peristalse, ela vai ser dividida entre uma peristalse primária e uma peristalse secundária. O peristaltismo, Rafael, começa na fase esofágica, tá? Na fase faríngea, a gente vai ter só os processos para deglutição do alimento, tá bom? É, Na peristalse esofágica, né, a gente vai dividir ela entre primária e secundária. A peristalse primária, né, vamos colocar assim, ela vai ter a ação, né, de empurrar o alimento advindo do processo de deglutição em direção ao estômago, né, primariamente. Lembrando que, né, a peristalse vai ser a contração da musculatura lisa, né, de formato unidirecional, né, e seccionado, para empurrar esse alimento em direção ao estômago. Mas, eventualmente, pode ser, né, que se tem algum resquício, né, algum restinho ali de alimento no esôfago. E, né, como alimentos, né, ou seja, acabam gerando uma distensão da musculatura, a gente vai ter uma segunda peristalse, que é denominada de peristalse secundária, que vai ter a finalidade de empurrar, né, vamos colocar assim, esse restinho de alimento em direção ao estômago. E também, né, faz parte, né, dessa parte involuntária, né, esofágica, né, a abertura, né, do esfíncter esofagial inferior, que é considerado, né, um movimento de recepção. E agora a gente vai abordar um pouquinho sobre as funções, né, que ocorrem no estômago. Alguém tem alguma dúvida ou tá ok até aqui? Tá ok até aqui. Tá, obrigado. É, No estômago, né, a gente vai ter o movimento, né, de armazenamento, né, primeiramente ocorrendo. Lembrando que a gente divide essas coisas de forma didática. Na fisiologia, realmente, vamos botar assim, real, né, essas coisas ocorrem de forma simultânea. A musculatura, lembrando que, né, agora é importante rever esse conceito. Como a musculatura do trato gastrointestinal, ela funciona como um sincício, né, ou seja, todas as informações que ocorrem lá desde, né, do esôfago até o intestino grosso, elas são compartilhadas, né, e principalmente também por uma questão daqueles receptores nervosos do sistema nervoso central ao longo dessa musculatura. Então, quando eu tenho, né, o alimento ali passando do esôfago para o estômago, eu vou ter, através de uma ação, né, através do sistema nervoso parasimpático, né, por um reflexo vasovagal, uma modulação da sua atividade no estômago. Acho que ficou um pouquinho difícil, mas eu vou botar assim. No estômago, né, o sistema nervoso central, através do parasimpático, vai modular a sua própria ação. Por exemplo, ele vai estar ali, né, liberando acetilcolina de forma desenfreada para que se tenha a contração da musculatura. Aí, o alimento está passando lá no esôfago. Aí ele tem os receptores nervosos dele lá. Ele fala assim, opa, tá chegando o alimento no estômago. Eu não posso ter uma contração exacerbada da musculatura no estômago, né? Porque senão eu não vou conseguir acomodar todo esse alimento. Lembrando que, né, o estômago tem a capacidade ali normalmente de até 1,5 litros, né, de acomodar. Entretanto, pode ser que acomode mais, né? Então, ele vai modular a sua própria atividade, liberando pouca acetilcolina e permitindo um relaxamento da sua musculatura.
para justamente receber esse alimento. Ficou claro? Ou vocês querem que eu tente explicar de outra forma? Bem, vou interpretar como sim. Ah, claro, Nicole, posso sim. Então, vamos lá. Quando eu tenho, né, o alimento lá no esôfago, né, que está indo em direção ao estômago, eu vou. Peraí, não, calma aí. Vamos botar assim. Eu sou o sistema nervoso central e eu tenho fibras sensoriais no esôfago, né, e no estômago, ao longo de todo o trato gastrointestinal de uma forma geral. Então, eu sei tudo o que está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. É tipo aquela vizinha fofoqueira da rua que sabe de tudo que acontece na vida de todo mundo. Então, ele vai ser assim, ele sabe tudo o que acontece em todos os lugares. Quando eu, sistema nervoso central, sei que tem alimento lá no esôfago, chegando no estômago, e eu estou exercendo pressão na musculatura do meu estômago para que ela contraia, né? Eu vou pensar assim: nossa, tá vindo muita comida advindo da peristalse do esôfago, vou ter que relaxar a musculatura do estômago para receber todo esse alimento, porque senão vai dar ruim. Então, ele vai modular negativamente a sua ação, liberando pouca acetilcolina nessa região, né, da musculatura lisa do estômago, permitindo que se tenha um relaxamento da musculatura. Por quê? Se eu tenho pouca liberação de acetilcolina nas terminações nervosas do músculo, né, esse músculo vai relaxar, porque eu não tenho nenhum estímulo de neurotransmissor ocorrendo. Então, é esse movimento que ocorre, né, para a recepção do alimento. Ficou ok agora? Ou quer que eu tente de outra forma? Tá bom, qualquer coisa você me fala, tá? O movimento de mistura, né, que também é chamado, né, de movimento de mistura mais retropulsão, né, que vai realizar a formação do quimo de uma forma geral, ele também é muito importante nesse segmento de uma forma geral. Por quê? Né? É, é nesse momento em que eu tenho, né, a entrada do contato, né, vamos botar assim, do alimento com as enzimas, né, com a pepsina, né, que vai ser produzida pelas células pépticas, né, do estômago, né? Então é importante que esse alimento entre em contato com essas enzimas produzidas aqui, que no caso vai ser a pepsina. E como que isso ocorre, né? Esse movimento de mistura, né, mais retropulsão. Eu vou ter o início, né, da peristalse, né, das contrações, mais especificamente, né, ocorrendo na região látero superior, né, ali da região do fundo gástrico. Um conceito que eu quero compartilhar com vocês, que é apenas uma suposição até mesmo da bibliografia, tá? Mas só que acho que fica mais fácil de a gente compreender. O Guyton fala que, né, as ondas lentas, normalmente, né, elas não vão gerar, né, potenciais de ação, exceto nessa região do estômago. Por quê, né? Vamos botar assim, o porquê disso? Toda essa musculatura, ela vai funcionar como se fosse uma escada rolante que vai empurrar, né, vai passar o alimento em direção à região do antro, né, do antro pilórico, né, para que esse alimento bata na região ali do piloro, né, que está parcialmente ocluído, possa retornar, né, e assim ficar como se fosse num ciclo, né, até que realmente esse alimento tenha entrado em contato com todas as enzimas gástricas, né, e se tenha de forma assim, né, efetiva a formação do quimo. Esse conceito da escada rolante que eu disse para vocês tipo, vai ter ali, né, o começo da escada rolante vai ser o fundo gástrico, né? Aí eu vou ter a região, né, ali do corpo e do antro, né?
sendo que, né, na região do corpo e do antro, essa peristalse, né, ela vai aumentar, ela vai ser acentuada. E isso, né, é muito importante porque permite realmente que o alimento dê uma porrada muito forte na região do piloro e retorne em direção lá ao fundo gástrico, né, para que ele possa ficar em um ciclo contínuo, né, para formação do quimo. Ficou claro esse conceito ou quer que eu repita para vocês? Tá bom, obrigado, Sérgio. Ah, pera aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Porque eu tinha trocado a ordem. Ah, não, tá aqui. Tá. Vamos lá. Vou falar sobre a contração de fome primeiro mesmo. A contração de fome, né, como eu falei, ela vai ocorrer, né, quando o indivíduo, quando a última ato, né, de alimentar do indivíduo foi entre 12 a 24 horas, né, a última refeição. Né, isso começa, né, ali você vai ter a ação, né, da quebra de carboidratos, né, lipídios que se encontram previamente armazenados e tal. Obrigado, Letícia. É, mas e quando essas reservas energéticas elas acabam, né? O que que eu vou fazer? Tem alguns neurônios, né? Vamos colocar assim, específicos, né? Lá no meu cérebro, de uma forma geral, que são chamados de orexinogênios, né? Isso daí eu não quero que vocês se atenham, é só realmente para vocês compreenderem o porquê de se ter essa contração de fome. Esse orexinogênio ele vai induzir, né, através do parasimpático, né, ondas peristálticas, né, mais intensas, ou seja, ele vai induzir uma maior liberação de acetilcolina, né, para ter aquela, entre aspas, pontada no estômago que a gente sente, para induzir a gente a se alimentar. Porque, tipo assim, o corpo está pensando assim, nossa, minha reserva energética acabou, não tenho mais onde quebrar. Peraí, vou ter que fazer alguma coisa para chamar a atenção dele para ele se alimentar. E é isso que ele faz na contração da fome, né? Ele vai induzir uma acentuada peristalse, né, no estômago, que vai fazer, né, com que o indivíduo, entre aspas, sinta aquela pontada e, consequentemente, se alimente. O esvaziamento gástrico, né, existem alguns fatores que auxiliam o esvaziamento gástrico e outros fatores que eles vão retardar o esvaziamento gástrico também. Mas só que isso eu vou falar um pouquinho mais à frente com vocês. Mas aqui, primariamente, né, eu quero falar com vocês que o esvaziamento gástrico, né, ele vai estar muito relacionado, né, com o aumento da intensidade da peristalse, né, na região do estômago, mais o grau da resistência da região do piloro. Lembrando que, né, o piloro ele é um esfíncter, né, e ele vai permitir a passagem do alimento do estômago em direção ao intestino delgado. Então, o esvaziamento ele também vai estar muito influenciado ali com a bomba pilórica, né? Que vai ser importante, né, ali para realizar o esvaziamento gástrico. Então, conforme eu tenho a formação, né, do quimo ali, né, e esse piloro está exercendo uma certa contractilidade, né, obviamente que não vai realizar uma oclusão total, né, mas ele vai ficar, entre aspas, ali entreaberto, né, vamos botar assim, você vai ter a passagem contínua de alimentos em direção ao intestino delgado. É, Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os fatores que podem gerar, né, podem, na verdade, auxiliar, né, o esvaziamento gástrico e outros fatores que eles vão retardar, né, o esvaziamento gástrico. Principalmente, né, auxiliando o esvaziamento gástrico, a gente vai ter sendo induzido ali a ação da gastrina, né, que vai ser um hormônio que além de liberar, né, induzir, na verdade, né, a produção do HCl, ele vai aumentar a bomba pilórica, né, ou seja, que é aquele mecanismo, né,
entre aspas, diminuir a tonicidade do esfíncter do piloro para passagem de alimento ao intestino delgado, bem como que também a distensão excessiva dessa região, né, do estômago vai induzir, né, mas isso há um mecanismo através do plexo mioentérico, mas também que é um mecanismo muito complexo, e acho que o Gabriel também falou com vocês, né, vai ser reduzida a tonicidade desse esfíncter devido a essa distensão da musculatura lisa, né? E vai, consequentemente, auxiliar ao esvaziamento gástrico. A gente também vai ter fatores que vão retardar o esvaziamento gástrico, e agora eu quero que vocês tenham em mente que a maioria dos fatores que retardam o esvaziamento gástrico tem relação com o intestino delgado. Por exemplo, o quimo, né, ele vai ter um pH muito ácido, né, cerca ali de 2,5, que é o pH do estômago. A mucosa do intestino delgado, na verdade, agora nesse segmento proximal ao estômago, que é o duodeno, ela não está preparada, vamos botar assim, né, para receber esse conteúdo ácido no seu lúmen, né? Então, se eu tenho uma acidez excessiva ou até mesmo uma distensão excessiva através de alguns hormônios, como a CCK, né, a secretina, e o GIP, que são alguns hormônios que vão retardar, né, o esvaziamento gástrico, para dar tempo, né, até mesmo desses hormônios atuarem para tornar o ambiente saudável, né, para que se tenha um trabalho, vamos botar assim, né, do intestino delgado. Vocês estão com alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu possa explicar para vocês? Com alguma coisa não muito clara? Tá tudo certinho. Obrigado. Agora a gente vai abordar um pouquinho sobre os movimentos do intestino delgado. Esses movimentos do intestino delgado, eles são muito importantes. Principalmente esse, né? Um desses, na verdade, né? Porque é no intestino delgado, né, como eu falei, que a gente tem basicamente toda a absorção dos nutrientes, né? Então, eu preciso que se tenha uma constante, né, vamos botar assim, entrada de contato da minha mucosa e submucosa, né, com esses alimentos, né, para que se tenha a absorção deles. Então, a gente vai abordar o primeiro, que é a contração de mistura, né? Quando esse alimento, né, advindo do estômago, chega no intestino delgado, ele vai, né, distender essa parede. E como a distensão causa a abertura de canais de cálcio voltagem dependente, né, você vai ter uma contração da musculatura lisa, também, né, tendo uma modulação ali do plexo mioentérico. E você vai ter, né, ali ocorrendo o que a gente chama de contrações concêntricas localizadas. Eu sei que é um nomezinho um pouquinho grande. Eu lembro quando eu comecei a estudar essa matéria, eu falei, caraca, que nome grande. Mas a gente vai ter a atuação das contrações concêntricas localizadas, né? Essas contrações concêntricas localizadas, elas vão compartimentar o quimo, né, e fazer com que ele entre em contato direto com as secreções produzidas, né, ali, né, na verdade, as enzimas pancreáticas, né, até mesmo a bile, né, para que se tenha a quebra desses carboidratos, proteínas, ácidos graxos, para que a gente tenha uma absorção. Lembrando que, né, aqui a gente tem na mucosa, né, no lúmen, uma alta quantidade, né, de vilosidades e microvilosidades que vocês devem ter visto lá em AMEC, né, para justamente se ter uma maior absorção desses nutrientes. E isso é até importante quando a gente for falar um pouquinho mais à frente sobre a questão do fluxo sanguíneo nessa região. Eu conversei com o Gabriel e ele falou que ele não vai abordar sobre isso com vocês. Não abordou, na verdade, né? Mas eu coloquei porque quando eu tive aula com ele, ele chegou a falar sobre isso com a gente. Esses medicamentos, né, alguns medicamentos, na verdade, como até mesmo esse daí que está aí, né, a atropina,
ele vai ser um antagonista muscarínico. Ou seja, né, ele vai impedir que o neurotransmissor, que é a acetilcolina, se ligue no seu receptor, né, fazendo com que se tenha, né, a inibição das contrações concêntricas localizadas, reduzindo a peristalse nessa região. E, né, em quais situações, né, que eu vou ter isso? Por exemplo, na síndrome do intestino irritável, né, que eu vou ter diversos, né, fatores clínicos ocorrendo ali, esse medicamento vai bloquear, né, essas contrações, fazendo com que o indivíduo tenha uma melhora, porque na síndrome do intestino irritável, né, do intestino irritável, né, você vai ter contrações acentuadas, né, o que vai acabar acarretando cólica, essas coisas assim. Então, o paciente sente muita dor. Mas é só por curiosidade mesmo, para vocês levarem para a vida de vocês, né? Outro movimento, né, que é um movimento propulsivo, ele vai ter, né, como o próprio nome diz, né, levar o alimento do intestino delgado em direção ao intestino grosso, né? Ali, né, na verdade, é o esfíncter iliocecal, né, que vai também a outra zona em que a gente tem tonicidade, né, que permite a passagem, né, dos alimentos, né, do quilo ali, né, agora, né, em direção ao intestino grosso. Esses movimentos propulsivos, né, eles demoram para ocorrer, né, para se ter o término deles, né, vamos botar assim, entre 3 a 5 horas, né, ou seja, só depois de 3 a 5 horas que todo o alimento, né, vai sofrer, né, o processo absortivo e vai em direção ao intestino grosso. Esse movimento propulsivo, né, ele é mais intenso no intestino delgado proximal e ele vai ser menor, né, no intestino distal, vamos botar assim, justamente pela modulação dessa questão, né, do esfíncter iliocecal e até mesmo da válvula iliocecal, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Até mesmo por uma questão de, tipo, se a intensidade da peristalse, né, vamos botar assim, fosse mais intensa no intestino distal, eu teria um problema, né, e atrapalhar a função desse esfíncter, né, que é justamente controlar a passagem, né, do alimento do intestino delgado em direção ao intestino grosso. Esses movimentos propulsivos, né, eles podem ser modulados, né, por alguns hormônios, né? Então, eu vou ter uma intensificação desses movimentos propulsivos, né, por ação de hormônios como CCK, gastrina, insulina e serotonina, né? Ao passo de que a secretina e o glucagon vão ser hormônios que vão retardar esse movimento propulsivo. Alguém tem alguma dúvida até agora? Acho que não. Agora vamos falar. Obrigado, Júlia. Agora vamos falar sobre o surto peristáltico. Agora eu preciso que vocês retornem aquele conceito, né, que eu abordei sobre o sistema nervoso central ter terminais nervosos ao longo de todo o trato gastrointestinal, né? Só relembrando, né, que são sensíveis ou a uma acidez excessiva, né? Ou seja, né, que é causada por um dano a essa região da mucosa, né, ou por uma distensão excessiva. Embora, né, a onda peristáltica, né, no intestino delgado ser considerada, né, lenta, né, vamos botar assim, justamente para que se tenha absorção dos nutrientes, em situações em que eu tenho uma irritação, tipo, demasiada, né, por substâncias químicas, né, ou até mesmo por estiramento acentuado dessa região da mucosa, eu vou ter a ação do sistema nervoso central ocorrendo. Vamos imaginar assim, tá lá o plexo entérico trabalhando e tal, induzindo a contração da musculatura e tudo mais. Aí chega um alimento que está acidificado demais ou que tem alguma substância química que não está legal e que se eu absorver isso vai me gerar uma série de problemas. Esses receptores, eles vão identificar essa chegada e falar assim, opa,
caraca, se eu não mexer aqui agora, se eu não for trabalhar aqui agora, vai gerar um monte de problema para o meu organismo. Eu não posso deixar que isso ocorra. E aí, ele vai, através do sistema nervoso parasimpático, liberar muita acetilcolina nos terminais nervosos dessa musculatura, para retirar realmente, né, esse conteúdo do intestino delgado, justamente porque, né, no intestino delgado tem a maior parte da absorção. Então, se eu absorver, né, alguma substância química ou alguma coisa que vai me fazer mal, eu vou ter um prejuízo gigantesco. Então, eu tenho que retirar ela do meu segmento do delgado, né? Também vai está relacionado ali, né, conforme eu falei, tem o esfíncter iliocecal, mas só que nessa condição, né, a tonicidade do esfíncter iliocecal, ela vai ser perdida, né, justamente para que eu possa ter a retirada, né, dessa substância irritativa, né, ou substância química do meu intestino delgado de uma forma geral. A válvula iliocecal, né, que também é importante para controlar a passagem, né, do alimento, né, que está no intestino delgado para o intestino grosso, ela vai ser uma projeção da musculatura para dentro da cavidade cecal. Ela vai funcionar como se fosse uma porta, vamos botar assim, que vai permitir a passagem, né, de alimentos do intestino delgado, né, em direção ao intestino grosso, né? Só que se tem muito, né, no lúmen, né, intraluminal, questões de diferença de pressão, né? Então, quando eu tenho uma passagem, né, desse alimento que está do intestino delgado, né, para o intestino grosso, ele tende a voltar para o intestino delgado. Só que aí, né, a válvula ileocecal, né, que é como funciona a porta, assim que o alimento tenta voltar, ela mesma fecha a porta e não deixa, né, com que esse alimento retorne para o intestino delgado. E isso é muito importante. O esfíncter ileocecal, né, como eu disse para vocês, vai ser realmente um anel contrátil que vai estar presente, né, nessa região de transição do intestino delgado com o intestino grosso, né, que é referente ao ilho, né, e que ele vai exercer tonicidade contínua, né, permitindo a passagem gradual do conteúdo que está no intestino delgado em direção ao intestino grosso. Entretanto, né, em algumas situações, né, como no surto peristáltico, né, eu vou ter a perda da tonicidade dessa região para que se tenha justamente o esvaziamento desse conteúdo na cavidade cecal. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os movimentos do colo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque meu fone descarregou aqui e eu troquei o fone. Não sei se está atrapalhando alguma coisa. Agora vamos abordar um pouco sobre os movimentos do colo, né? A função do colo, né, consiste... Não estão me ouvindo? Peraí. Ah, tá. Perfeito. Ah, obrigado, gente. Mano, que isso, mano. Tá tudo certo. Não, Sara. É... A ação, né, do cólon, né, a gente vai dividir, né, primariamente, né, de forma didática, o cólon vai ser dividido, né, entre cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmoide. E isso é crucial também na fisiologia, além de ser importante na anatomia. Por quê? No cólon ascendente e na metade do transverso, eu vou ter a absorção de água e eletrólitos. Já na outra metade do cólon transverso, no cólon descendente e no cólon sigmoide, eu vou ter, né, ali o acúmulo do bolo fecal. Os movimentos do cólon, né, consistem em dois, né, um movimento de mistura, que também pode ser chamado de austração, né, e o movimento propulsivo ou de massas. O movimento de mistura vai ser justamente, ele vai ocorrer, né, nessa região do cólon ascendente na metade do transverso, né, para que se tenha absorção
dessa água e desses eletrólitos, né, a partir da contração da musculatura longitudinal e circular presente nessa região, né? E o movimento propulsivo, né, ele vai servir para empurrar esse bolo fecal em direção, né, ali à região, né, do ânus, né, para que possa ocorrer, né, o processo de defecação que a gente vai ver agora, né, creio eu. Isso. Vamos lá. Esse processo é um pouquinho complexo, vamos botar assim, né? Quando eu ter, né, uma distensão das porções finais do intestino grosso, né, pelas fezes, né, vamos lembrar aqui questões de distensão, né, vão realizar a abertura de canais de cálcio e, consequentemente, realizar a despolarização, né? E também se tem uma atuação no plexo mioentérico. Quando eu tenho uma distensão dessa região, né, isso vai induzir, né, a questão da peristalse nessa região, né, que vai realizar de forma prévia, né, vamos botar assim, né, o plexo mioentérico, né, consegue realizar a abertura do esfíncter anal interno. A gente tem dois, né, o esfíncter anal interno e o esfíncter anal externo. Só que o esfíncter anal externo, né, ele é de controle voluntário, né? Ou seja, a gente controla esse esfíncter, né? Através do nervo pudendo. Mas enfim, né? Quando eu tenho, né, essa distensão, né, e o início da peristalse ocorrendo, eu vou ter a abertura do esfíncter anal interno, só que só o plexo mioentérico ele não vai conseguir realizar de forma efetiva o processo de defecação. Então, né, através daquelas terminações nervosas do sistema nervoso central, né, e um retorno da resposta através do nervo esplâncnico pélvico, eu vou ter a liberação de acetilcolina nessa região, né, para aumentar a peristalse, né, e forçar, né, vamos botar assim, a abertura do esfíncter anal externo, para que o processo de defecação ocorra. Alguém tem alguma dúvida? Ou quer que eu explique de novo? Tá tudo certinho. Tá bom, obrigado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o fluxo sanguíneo, né, ao longo do trato gastrointestinal. Vamos colocar, né, assim, que ao menos o Guyton enquadra como isso, né? O Moore, eu já não me lembro mais, mas só que ele fala que a circulação gastrointestinal, ela faz parte da circulação esplênica, né? Ou seja, aquelas artérias gastromentais que vocês estão vendo lá, né? As veias e artérias mesentéricas, as artérias gastroduodenais, né? Todas elas fazem parte da circulação esplênica. O nosso corpo, ele é muito esperto. Ele só vai gastar energia, né, para as coisas que ele precisa na hora que ele precisa. Então, tipo, ele não vai perder tempo com coisas que para ele no momento não estão sendo úteis que ocorra, né? Então, a gente fala, né, que o fluxo sanguíneo gastrointestinal é de acordo com a atividade do TGI de uma forma geral, né? Ou seja, quando eu tenho aumento da atividade do trato gastrointestinal, eu vou ter um aumento do fluxo sanguíneo nessa região, né? Ali na região, né, da submucosa, né, para ter um aumento nessa região das vilosidades, né, para aumentar a absorção de nutrientes, né, até mesmo nas musculaturas circular, né, e longitudinal, para aumentar o aporte sanguíneo a essas células que realizam, né, a contração da musculatura lisa. Então, o fluxo sanguíneo nessa região é realmente muito de acordo com a demanda. Se eu tenho uma atividade, né, acentuada nessa região, eu vou ter o fluxo sanguíneo aumentado. Se eu não tenho, né, o fluxo sanguíneo ele é diminuído, justamente por uma questão, né, ali de demanda, né, do organismo. Existem algumas questões, né, que elas podem, né, causar um aumento do fluxo sanguíneo para essa região, né, e outras que aqui no caso vai ser por um mecanismo do sistema nervoso simpático, vai diminuir
o fluxo sanguíneo nessa região. Então, os mecanismos que vão aumentar o fluxo gastrointestinal, a gente vai ter ações hormonais, como, por exemplo, né, a CCK, a gastrina, a secretina e o VIP, né, que é o tensor vasoativo, que todos eles vão causar vasodilatação, né? Mas a gente também vai ter as próprias glândulas gástricas, né, presentes ali, por exemplo, nas criptas de Limberkum, né, e né, nas focetas gástricas, nas foveolas gástricas, né, induzindo a produção de substâncias vasodilatadoras que são da classe das cininas, né, que é a calidina e a bradicinina, que são potentes vasodilatadores, né? O Guyton aborda, né, e diz que essa metodologia de atuação é a mais importante, né, para gerar vasodilatação nessa região, né, para que se tenha um aumento do aporte sanguíneo. Além disso, né, a gente também tem um mecanismo de hipóxia, induzindo a liberação de uma molécula que vai ser um neurotransmissor, né, neurotransmissor não, perdão, que vai ser uma molécula mediadora, que vai induzir a vasodilatação. E como que funciona, né, esse mecanismo de hipóxia? Eu vou ter, por exemplo, lá as células que compõem, né, a mucosa, a submucosa, uma atividade celular muito grande, né? Então, isso demanda muito oxigênio. Se, entre aspas, né, vamos botar assim, o TGI vai ser pego despercebido, né, eu vou ter uma atividade celular acentuada, mas os nutrientes necessários para me manter não vão estar sendo suficientes, né? E como esses nutrientes que eu preciso para me manter não vão estar sendo suficientes, eu, célula, vou entrar em hipóxia devido a essa ausência de oxigênio para eu me manter viva para trabalhar. Então, as próprias células, mediante essa situação, elas também são espertas. Ela não vai esperar ninguém fazer nada por ela. Ela mesmo vai lá, né, e vai induzir a liberação de adenosina, né, que é um mediador que vai induzir a vasodilatação. Agora a gente vai abordar, né, sobre aquilo que eu falei do sistema nervoso simpático, é, que vai controlar o fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal de uma forma geral. Eu vou abordar duas situações com vocês, são as situações que o Gabriel e o Guyton também falam, que é na atividade intensa, na atividade física intensa, né, em choque circulatório. Primeiro eu vou falar sobre a atividade física intensa e depois eu vou falar sobre o choque circulatório. Durante a intensidade da atividade física intensa, eu vou ter um aumento da necessidade de aporte sanguíneo, principalmente, né, para a musculatura periférica, né, e para o coração, para ele bombear, né, sangue para todos os órgãos, né, do corpo, né, que estão envolvidos, né, no aumento da atividade celular devido ao aumento da demanda, né, e da musculatura, né, periférica, principalmente da musculatura periférica, né, ali que é a musculatura esquelética, né, para ele dar conta, né, de toda essa atividade que está ocorrendo. Quando a gente está fazendo exercício físico, normalmente a gente não está comendo, né? Então o corpo pensa assim, né, através do sistema nervoso simpático. Poxa, estou precisando de muito sangue lá no coração, né? Ali que vai realizar a irrigação através das coronárias, né? E estou precisando de muito sangue na musculatura esquelética. De onde que eu vou tirar esse sangue? Vamos lá, né? O intestino delgado lá e tal, não tem alimento em nenhuma desses segmentos. Pô, então não precisa de sangue lá. Lembrando que o nosso corpo é esperto. Então, ele, através do simpático, vai induzir uma vasoconstrição sanguínea nessa região, e vai diminuir, né, o aporte de sangue para esse local, né? E essa questão da hipóxia, da vasoconstrição, né, ela não vai permitir, né, que se seja gerada até mesmo para que seja concretizada, né, vamos botar assim, uma isquemia tecidual. Porque, né, essa questão de atuação do simpático vai ser regulada, né, por um mecanismo que é chamado de escape autorregulatório.
Então, mediante uma isquemia, né, ali por ausência de circulação, né, nessas células dessa região, se é induzido o escape autorregulatório, que vai inibir a ação do simpático e permitir, né, a volta, né, do fluxo, a normalização do fluxo nessa região, para que essas células não sofram isquemia. Agora, né, em situações de que a gente tem um choque circulatório, né, em situações de choque circulatório, né, eu vou priorizar, né, órgãos que são essenciais, que a gente chama de órgãos nobres, né, que é o quê? O coração e o cérebro. Eu não vou, entre aspas, precisar, né, de sangue correndo lá no intestino delgado ou no intestino grosso, sendo que eu estou perdendo sangue por uma hemorragia, por exemplo, né? Eu vou priorizar o fluxo sanguíneo para o meu cérebro, que né, exerce funções vitais, para o meu coração, que exerce funções vitais, né? Então, durante situações em que eu tenho choque circulatório, né, eu vou priorizar esses órgãos vitais e vou realizar uma vasoconstrição, né, ao longo do trato gastrointestinal, que a bibliografia diz, né, que consegue instantaneamente, né, vamos botar assim, um aumento de 200 a 400 ml de sangue, né, que vai para esses órgãos vitais, né, até que essa hemorragia, né, seja estancada, né. Vamos botar assim, né, em condições que você tem alguém atendendo o paciente, né, porque senão ele vai morrer devido a choque circulatório. Alguém tem alguma dúvida até aqui? A gente vai entrar agora um pouquinho sobre as glândulas, que são as glândulas secretoras, está quase acabando, já prometo. É, vamos lá, né? Ao longo do trato gastrointestinal, a gente vai ter diversas glândulas trabalhando, né, fazendo atividades diversas. Mas só que, na grande maioria, a gente vai ter a presença das células caliciformes, que são as células produtoras de muco. Além disso, né, a gente vai ter também no estômago as focetas gástricas, né, ou fovéolas gástricas, contendo as células ali, né, oxínticas, as células pépticas, até mesmo células produtoras de muco, né. Lá no intestino delgado, a gente vai ter as criptas de Limberkum, né, contendo basicamente células produtoras de muco, né. Além da gente também ter, né, que são consideradas glândulas anexas, né, as glândulas salivares, pancreáticas e as do fígado, né, de uma forma geral. E a prevalência, né, só abordar um pouquinho antes com vocês, das células caliciformes se dá devido à importância do muco que a gente vai ter ao longo do trato gastrointestinal, que a gente vai abordar no slide seguinte. Não, próximo slide, confundi, perdão. Os mecanismos, né, que vão influenciar, né, essa secreção, né, essa produção, né, das glândulas, né, ele vai ocorrer por diversas formas, mas principalmente a gente tem a ação, né, ali do parasimpático, por exemplo, atuando, né, nas suas terminações nervosas, nas glândulas, né, que vai induzir o aumento da produção de secreções, né? A gente também vai ter um estímulo simpático, né? Ele pode atuar, né, assim, o estímulo simpático nessas glândulas, ele vai induzir a produção de secreções, mas é bem pouquinho em comparação ao parasimpático, né? Ou então a gente também pode ter, né, a questão, né, de alimentos, né, que vai, consequentemente, distender a musculatura, né, induzir a ação do plexo meentérico. O plexo meentérico pode atuar nessas glândulas também, induzindo a produção de secreções, né? E a gente também, quando a gente tem, na verdade, né, uma ação do simpático e do parasimpático junto, vai ser reduzida a produção das secreções por essas glândulas. Ficou alguma dúvida ou deu para ir nessa parte? Acho que eu falei rápido demais. Tá bom, vou continuar. Obrigado, pessoal. Agora
eu vou abordar um pouquinho com vocês sobre as propriedades do muco. Assim, eu não sei, acho muito provável que ele não vai cobrar, qual é a propriedade específica do muco e tal, mas, enfim, né? É, se tem uma certa relevância para os processos que ocorrem, então eu decidi abordar com vocês, e eu também vi que tem nos slides dele. O muco, né, ele vai possuir uma qualidade ali, né, de adesão a alimentos e a moléculas gigantesca, né? Além disso, né, apesar dessa grande adesão que ele tem a essas moléculas e esses alimentos, ele não vai impedir com que esse alimento deslize ao longo do trato gastrointestinal. Então, assim, eu quero que vocês pensem, uma analogia assim, né? Não tem aqueles tapetes de sabão, né? O tapete em si vai ser o trato gastrointestinal e o sabão, né, vai ser o muco. E a gente, quando a gente escorrega, né, vai ser o alimento, vamos botar assim, né? É, Quando a gente escorrega no tapete de sabão, o, o sabão, né, ele gruda na gente, mas isso não impede que a gente deslize sobre ele, né? E isso é basicamente a função, né, de forma análoga, que o muco vai fazer, né? Ele vai se aderir muito facilmente a esses alimentos, a essas moléculas, mas isso não vai impedir que o alimento deslize pelo trato gastrointestinal de uma forma geral. Além disso, né, o muco ele vai ter uma consistência importante para revestir, né, e proteger o lúmen ao longo do trato gastrointestinal, até mesmo para impedir questões de atrito, né, que podem, consequentemente, causar uma lesão, né, da parede. Então, ele tem essa função muito importante. Além disso, ele vai facilitar, né, ele vai auxiliar na formação das fezes, né, através da adesão entre as partículas fecais, e ele também vai atuar, né, obviamente que em menor escala, podendo fazer um tamponamento, né, de pequena quantidade ali de ácidos e bases que eventualmente possam estar, né, na verdade, em lugares ectópicos, né, ou seja, que não deveria estar ali, e esse muco ele pode atuar, né, realizando o tamponamento dessas substâncias, né? Além disso, né, o muco ele vai ser quase, vamos botar assim, né, indestrutível, né, com a ação das enzimas, né? Obviamente que em algumas situações, que eu vou até abordar com vocês mais um pouquinho, que é quando a gente tem a ação da H. pylori, lá no estômago, né, o muco ele não vai ser tão eficaz assim, mas por vários mecanismos que a H. pylori faz. Mas em condições normais, né, o muco ele é muito resistente à digestão por enzimas. A secreção salivar, né, ela também vai ser muito importante, né, para o início ali da digestão de alguns carboidratos, principalmente o amido, né, que vai ser quebrado ali, né, pela amilase salivar, né, ou pitialina, e a secreção salivar, ela vai ser dividida em dois grupos, né? A gente vai ter uma secreção serosa e uma secreção que é considerada ali mucosa, né? A secreção mucosa, né, de uma forma geral, ela vai ser composta ali, né, por basicamente mucina, né, e ela vai lubrificar a superfície, né, da cavidade oral e também o alimento. Além disso, né, ela vai ter um pH ali entre 6 e 7, né, que vai conter uma alta concentração, né, ali de potássio bicarbonato, que vai realizar um equilíbrio do pH nessa região, além também de ter uma ação, né, antibactericida, né, e vai, como eu falei já, né, lubrificar o bolo alimentar. E, né, a gente vai ter a secreção serosa, né, que contém a pitialina, né, ou amilase salivar, que vai quebrar o amido, né? Lembrando que a gente vai ter uma divisão sobre a questão da produção, né, dessas secreções, né, que são mucóides e serosas,
por glândulas, né? A glândula parótida, ela basicamente vai produzir uma secreção serosa. A glândula, né, submandibular e sublingual, a sublingual, ela é predominantemente serosa, né? E a submandibular, ela é considerada ali mista, né? Agora a gente vai abordar um pouquinho sobre os estímulos, né, que vão realizar, né, consequentemente, a produção, né, ali de saliva, né, que podem realizar a produção de saliva. Quando eu tenho um estímulo parasimpático, né, nessas células ali, essas glândulas, né, mais especificamente, eu vou ter sendo induzido, né, um aumento da produção de saliva. Já quando eu tenho uma ação do simpático, né, eu vou ter uma saliva que é considerada mais espessa, né? Alguns alimentos que são lisos ali, né, ou a presença até mesmo de objetos estranhos na cavidade oral, podem induzir o aumento da produção de saliva. Ao passo de que a gente também vai ter, por exemplo, né, quando a gente cheira alguma coisa antes mesmo de comer, né, e que a gente, nossa, já lembra, sei lá, tipo, lembra da infância, né, assim, vamos botar assim, isso mesmo, mas aí através de reflexos neuronais, né, a gente já vai ter um aumento da produção de saliva. Eu vou dar uma explicadinha rapidinho só desse esqueminha aqui para vocês, só para vocês terem um pouquinho de noção, né, de como que funciona esse estímulo neuronal. Ao longo da língua, né, a gente vai ter os poros, né, melhor, né, os botões gustativos. Esses botões gustativos, né, eles possuem inervação, né, inervação principalmente ali que vai ser conduzida através do nervo glossofaríngeo. Então, quando eu tenho a chegada, né, ali de alimentos, principalmente, né, aqui o azedo, né, ou amargo, né, vai ser induzida uma maior produção de saliva, né, justamente por esse reflexo neuronal. Então, eu vou ter um estímulo gustativo ocorrendo lá nos botões gustativos, né, que vão enviar através, né, de vias aferentes do nervo glossofaríngeo sinais para os núcleos salivatórios, né? E os núcleos salivatórios vão responder através principalmente do nervo facial, né, e da corda do tímpano, induzindo as glândulas parótida, submandibular e sublingual ao aumento da produção de suas secreções. Ao passo de que a gente também tem algumas situações, né, em que, por exemplo, você está ali sentindo ali uma náusea, né, que está se sentindo nauseado, ou que tem algum alimento irritativo, por exemplo, no estômago ou no duodeno, que você vai ter o aumento da produção, né, ali de saliva. Lembrando que a saliva ela funciona, né, como antimicrobicida, né, ali, e também ela vai equilibrar o pH, que vai ser uma ação muito importante, né, para ajudar, por exemplo, se eu tenho uma acidez excessiva, né, ali no estômago, né, então ela pode ter um aumento da produção de saliva para equilibrar o pH do estômago, né, justamente, né, por esses mecanismos. Além disso, a saliva ela também vai ter um efeito que é considerado vasodilatador, que vai ocorrer através da calicreína, né? A calicreína, ela vai ser uma molécula que é produzida pelas glândulas e ela vai clivar o alfa-2 globulina, né, para formar a bradicinina e, consequentemente, ter a vasodilatação para o aumento de fluxo sanguíneo nessas regiões. Vocês estão com alguma dúvida até agora? Posso continuar? Tá quase acabando, prometo. É, Perfeito, gente. Obrigado aí. É, Vamos falar um pouquinho sobre as secreções esofágicas. A secreção esofágica, né, ela vai ser completamente, né, mucoide, né? Justamente porque na região do esôfago é uma região que se tem
pode-se ter, né, vamos botar assim, porque essa secreção impede, né, muito atrito do alimento com a parede, né? Então eu tenho uma produção de muco, né? Lembrando que o muco é bastante espesso, né, e vai ser efetivo, né, para revestir todo o esôfago e impedir que eu tenha lesão, né, ao endotélio. A secreção gástrica, né, ela vai ocorrer a partir de células, né, de glândulas presentes nas focetas gástricas, né, e a gente tem, né, basicamente, quatro tipos de glândulas, né, que é a glândula enteroendócrina, né, ou enterocromafim, as células oxínticas, as células principais, né, ou pépticas, né, e as células mucoides, né. Eu botei aqui embaixo a função, né, delas, mas basicamente a gente já falou, né? As células endocrinas, elas vão ser responsáveis é, pela produção, né, ali de gastrina, e também vai ser responsável, né, as enterocromafins, pela produção de histamina. As células oxídicas, né, vão realizar a produção do HCl e do fator intrínseco também, que é muito importante, porque o fator intrínseco, né, ele vai se ligar à vitamina B12 e impedir, né, que ela seja digerida, né, de forma tipo, antecipadamente, né, em regiões que eu não tenho de receptores para que ela possa ser absorvida, né, porque a vitamina B12 ela é absorvida de forma específica lá no ilho, só no ilho que se tem a absorção da vitamina B12. Então é muito importante que eu tenha a ação do fator intrínseco se ligando, né, ali, para impedir que ela seja degradada antes da hora. E as células também, né, principais ou pépticas, né, que são responsáveis pela produção do pepsinogênio, né, que pepsinogênio é o formato inativo, né, a pepsina é o formato ativo. Lembrando que assim que o pepsinogênio ele é produzido, né, lá na célula principal, ele só vai ser ativado quando ele chegar no lúmen do estômago, de uma forma geral, que vai sofrer a sua conversão por questão do pH. Né, a secreção, né, ou seja, a produção, é induzida pela acetilcolina. Agora eu vou abordar um pouquinho com vocês sobre a H. pylori. A H. pylori, né, vai ser uma bactéria que ela vai realizar uma colonização no estômago, né, e vai atuar, na verdade, né, com alguns mecanismos. Vou dividir algum desses mecanismos para vocês, né? Mas, por exemplo, a primeira ação dela vai ser atuar lá na somatostatina, né? Inibindo a produção da somatostatina. Consequentemente, eu tenho um aumento da produção de HCl, né? E vai acabar gerando, né, um ambiente superácido. Esse ambiente superácido vai acabar gerando lesão na parede do estômago por também outro mecanismo da H. pylori, que é atuar nas células produtoras de muco, né, que na verdade ele vai inibir a produção, né, de muco por essas células, fazendo com que se tenha uma lesão nessa região. Aí você pode pensar, né? Mas, pô, e a H. pylori? Ela fica lá de boa, né, e tal, e como que ela fica lá de boa, né? O que que ela faz? Vocês vão ver em micro, né, que as bactérias, elas são muito espertas. Então, ela não vai jogar para perder. E, consequentemente, né, o que que ela faz? Ela vai quebrar, né, a ureia, né, e vai quebrar e vai, na verdade, formar uma cápsula de urease ao seu redor, que é uma cápsula básica, né, que vai proteger ela, né, daquele ambiente superácido. Mas isso aqui é mais uma questão de curiosidade mesmo, tá? E agora chegamos ao último slide, né? Eita, eu acho que deu uma bugada. Ah, foi. Que é sobre o mecanismo, né, da produção do HCl. Eu vou ampliar aqui e vou usar a caneta para fazer, só para circular, para vocês terem uma noção de onde a gente está começando. Vamos lá. Eu vou ter o CO2, né, advindo ali, né, do vaso sanguíneo, adentrando,
né, dentro da célula parietal. Quando o CO2 adentra na célula parietal, ele vai sofrer uma reação com a água, né, que aqui o Guyton não colocou, mas que vai formar o ácido carbônico. O ácido carbônico ele vai ser quebrado pela anidrase carbônica e ele vai formar íon H+, né, e O2, OH. É, esse OH, né, ele vai sofrer uma ação ali de adição, né, e formar o bicarbonato. O bicarbonato sai por um trocador de cloreto, né, que gera aquele efeito da maré alcalina no sangue, né, devido ao aumento da concentração de bicarbonato no lúmen, né, do vaso sanguíneo. Enquanto o íon H+, né, advindo dessa quebra do ácido carbônico, ele vai sair por um transporte ativo ali, né, primário, que tem uma bomba de sódio e potássio, de íon H+, potássio ATPase, perdão, em direção ao estômago, né, ao lúmen do canalículo. Ao passo de que, né, esse potássio que entra, né, aqui advindo, ele vai sair através de um canal de vazamento, né, e retorna em direção ao lúmen, né, o que acaba gerando mais potássio para alimentar essa bomba, né, para que ela ocorra, ou então ele também, né, pode advir, né, se tem um alimento dessa bomba, né, através da bomba de sódio potássio ATPase presente aqui nessa região. E o cloreto, né, que é também importante, porque é ele que vai sofrer a reação com o íon H+, ele vai passar de forma passiva pela célula, como vocês podem observar aqui, né, em direção ao lúmen do canalículo, né? E como consequência, a gente vai ter uma reação química ocorrendo, né, formando o HCl, né, sendo a formação do HCl. Ficou meio, não, calma aí. Botei errado aqui. Do HCl. E, consequentemente, formação, né, do suco gástrico, que é muito importante, né, para que se tenha a quebra ali parcial, né, de cerca de, se eu não me engano, cerca de 10% do carboidrato que vai sofrer a ação da pepsina. Ficou alguma dúvida? Tem alguma questão a ser abordada? Perfeito. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, viu? É, agradeço a todos que ficaram até o final, de coração mesmo. Teve alguém que fez uma dúvida sobre contrações fásicas. Eu não me esqueci, eu vou olhar aqui quem foi e eu vou mandar um áudio explicando no privado do WhatsApp, tá bom? Eu agradeço a todos, né, por permanecerem até o final. Aqui está, né, a referência bibliográfica, né, os capítulos que foram utilizados para montar os slides de vocês, viu? Quero agradecer a todos pela participação de verdade, tá? Desejo uma ótima noite de estudos e obrigado pela atenção, de verdade. Obrigado, Nicole. Obrigado mesmo pelo incentivo de vocês, viu? A gente fica muito feliz, porque dá um trabalhinho para montar, mas muito obrigado mesmo.